Olá pessoal, hoje além de falar do fantástico universo do Pilates, aliado à neurociência da dor, eu vou falar também como gerar um grande impacto positivo na sua carreira de Pilates. A gente sabe que é uma profissão linda e brilhante, porém você instrutora, pode estar desanimado, desanimada. Não falo daquele dia que você acordou indisposto, indisposta, acordou mal, por algum outro motivo, mas eu falo do dia a dia, da rotina, em estar desanimado com a sua profissão, com a sua carreira, seja porque você acha que não tem um reconhecimento devido, se você acha que não tem o retorno financeiro que gostaria, e você chega até duvidar se queria realmente estar trabalhando com aquilo, e chega a impactar no seu atendimento, você acaba não acreditando que pode realmente impactar positivamente a vida daquele aluno. E alguns fatores como o mercado muito cheio, a gente sabe que tem muitos cursos cada vez mais de formação em Pilates, então tem muito profissional no mercado. A gente sabe que nem sempre vão ser os melhores, por isso que independente de uma multidão que tenha em qualquer profissão, isso acontece, independente da multidão que se tenha de profissionais, é aí que a gente pode se destacar, porque nem todos vão estar na melhor performance, no melhor desempenho e dedicação à profissão. Então é nessa que você pode muito bem ter uma visão de uma oportunidade e seguir por algo de um caminho diferente. E você, instrutora ou instrutor, pode sair dessa multidão e ter um diferencial a mais e conseguir ter os seus resultados, a sua satisfação e realização profissional. Isso é possível dentro de qualquer profissão, dentro de qualquer carreira. Só depende de a gente realmente saber o que quer e correr atrás disso, e os resultados são inevitáveis. Você vai ver que vai começar a acontecer coisas maravilhosas na sua vida profissional e pessoal. E aí você me pergunta se existe algum segredo para isso. Existe a questão anos de experiência, que é importante, parcerias, no caso se você quer montar um negócio, montar um estúdio, é importante, o dinheiro para investir nisso, o tempo, muita gente fala que não tem tempo, mas a gente sabe que é uma desculpa, uma objeção, porque quando a gente realmente quer uma coisa e vai atrás, a gente faz sobrar um tempo, a gente tira um tempo para isso. O carisma com os alunos, né? Isso é importante no atendimento, claro. Mudança, mudança até de cidade ou de estado, que foi o meu caso, mudei duas vezes, já morei em 3 estados diferentes, trabalhando com Pilates, sempre buscando algo melhor para mim na minha carreira. O conhecimento técnico, sim, claro, é muito importante, e a inspiração tanto para você elaborar uma aula legal e interessante para o seu aluno, a inspiração de estar acordando, levantando para ir trabalhar todos os dias, animado. Tudo isso é importante, mas eu digo coisas mais importantes, coisas além disso tudo, que esse é o básico que tem que se ter. Só que o pulo do gato é quando você reúne outros fatores como um propósito definido. Você tem que saber o que você quer realmente dentro dessa sua área. Eu tenho um colega aqui de Brasília, por exemplo, o Marcelo, que ele é educador, ele ministrante de curso de uma das maiores escolas de Pilates do Brasil. Então ele não se formou no método e já de um dia, da noite para o dia, começou a ser ministrante. Então, se você quer se tornar um ministrante, se você quer montar o seu próprio estúdio, também tenho algumas colegas que montaram seu próprio estúdio, estão indo bem com isso. Elas também tinham esse propósito definido, sabia que queria e foi atrás. Se você não sabe o que você realmente quer, você fica meio perdido e acaba não empenhando toda a sua energia que é necessário para poder atingir sua meta.
Tenho também um colega que ele é representante de uma marca de equipamentos e vende equipamentos para o Brasil todo. E é claro que ele também não começou a fazer isso assim que ele terminou a formação dele. Então, você tem um propósito definido, você quer alcançar uma meta e você começa assim a empenhar sua energia atrás daquilo e não viver os dias aleatoriamente sem buscar um propósito que possa lhe dar um direcionamento. Então esse é o primeiro passo assim que eu considero muito importante. Acreditar é uma característica muito comum do ser humano, é a falta de crença em si mesmo quando se trata de sonhos grandes, de metas altas. É muito fácil isso acontecer, a gente mesmo criar um limite para a nossa capacidade e dizer até aqui eu consigo, mas daqui para lá já fica difícil para mim, eu acho que não é para mim. Isso de uma forma inconsciente, que às vezes a pessoa não se dá conta, na maioria das vezes não se dá conta disso. Então, acreditar que vem de mãos dadas com a persistência. Aqui um exemplo muito forte é o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, entre outros muitos inventos que ele fez. Ele era uma pessoa humilde, simples, e ele não criou essa invenção da noite para o dia. Ele errou centenas de vezes, não foi de uma semana para outra, não foi de um mês para o outro, foram anos errando e tentando e persistindo que ele chegou a conseguir a lâmpada elétrica e tantos outros inventos fabulosos. Um outro exemplo muito forte é do Henry Ford, que também ele, quando queria lançar um motor mais forte, revolucionário para a época, e os seus funcionários não conseguiam fazer aquele motor, ele persistia na ideia, só ele acreditava e persistia, continuando ordenando os seus funcionários, seus operários, até que depois de mais de um ano, 2 anos, que conseguiram construir realmente aquele motor como ele planejou, como ele desejou. Então a persistência tem que estar ali, porque no início você ter uma ideia que lhe anime, mas depois ao longo do caminho você perder essa animação, não vai te levar para frente. E daí você começa a ter visão. Quando você acredita, persiste e está indo naquela direção, naturalmente você enxerga coisas muito além do que antes, você enxerga oportunidades muito facilmente onde antes você não via, e começam a surgir também convites e oportunidades para você. Mas se você não colocar nada disso em prática, em planos que te levem a alcançar esses objetivos, ficar somente na ideia e no sonho, realmente isso não adianta de nada e não vai acontecer nada de diferente na sua vida. E uma visão que eu tive para poder traçar uma meta definida foi sobre o assunto dor, esse que eu venho falando tanto, e é uma das formas que você pode também se destacar, e uma outra oportunidade para crescer dentro do método, porque além de ter muita gente no mundo, isso é um dado estatístico, de 1 em cada 10 pessoas no mundo sofrer de dor crônica, e é o que não falta no estúdio de Pilates, essas pessoas. Então, além de eu ter tido essa visão, eu comecei a estudar, persistir nisso, para poder conseguir algo diferente e crescer dentro do método. E é uma coisa muito importante, porque eu vi também que na formação acadêmica na faculdade, eu não vi isso, achava que tinha sido assim uma exceção, eu que fui um dos poucos que não vi, mas quando eu fui a fundo nesse assunto, estudar, eu vi que a estatística é vergonhosa no Brasil todo, com mais de 800 cursos de fisioterapia, somente 6,5%, aproximadamente 6,5% dos cursos de fisioterapia que tem uma disciplina voltada realmente para o entendimento da dor
de uma forma adequada, multifatorial, com modelo biopsicossocial. Então foi uma visão que eu tive quando eu resolvi estudar e persistir naquilo. Então eu fui enxergando essas coisas que eu poderia me destacar e me diferenciar nisso. Então eu estou entre poucos da minha área, posso falar pela minha área de estudo nesse tema de dor. E se você começar também a se interessar por isso, você vai perceber também um grande diferencial, inclusive nos seus atendimentos, nas suas aulas, o resultado que você vai conseguir entregar para o seu aluno, a melhora mais substancial que você vai conseguir. E essa abordagem escassa, como eu já falei, né, no Brasil, e tanto na fisioterapia e no método Pilates também, eu tenho visto em Salvador, em Lagarto, em Sergipe e aqui em Brasília, convivendo com os colegas, eu percebo que também passaram por essa estatística de a maioria das faculdades que não teve um estudo adequado sobre a dor, mas você pode mudar essa situação, você pode começar desde já a correr atrás disso, estudar, se você se interessa ou não, mesmo que você não se interesse, eu acho que você tem que saber o mínimo sobre isso, porque no estúdio é uma população muito grande, uma demanda muito grande de pessoas com dor que procuram a gente. Então nada mais justo, mais digno da gente começar a entender cada vez melhor sobre isso. A educação continuada, ela é importante, a gente tem que estar se atualizando, estudando. Inclusive o PMA, ele incentiva que a gente faça cursos continuamente para poder se renovar aquela certificação. Quem não sabe, o PMA é o Pilates Method Alliance, né? A aliança do método Pilates, que é de reconhecimento internacional. Então eu fiz em 2016 e você tem que estar sempre fazendo cursos, atualizações, workshops, para depois mostrar essa carga horária e renovar a sua certificação. Só que eu não dependo disso para estar me motivando. Eu não preciso fazer a certificação do PMA para me obrigar a estudar. Eu tenho que realmente atualizar constantemente, isso é frequente. Tudo que a gente para de fazer ou de estudar, a gente vai com o tempo esquecendo, tá? E uma coisa que veio para mim, umas mensagens, um retorno das alunas, dos alunos que eu tinha lá em Sergipe, em Salvador, que eles diziam que viam esse diferencial porque percebiam que eu entendia bem do assunto sobre dor, que eu estudava mesmo, e me elogiavam, inclusive chegaram a falar que eu não ia continuar, algumas até já percebiam que eu não ia ficar ali por muito tempo, que eu ia, sei lá, sair, me mudar para outro estado, outra cidade, e foi o que realmente aconteceu, que eu fui em busca desse crescimento profissional, que é natural quando a gente está em busca, procurar sempre algo para expandir, né? E aí, voltando para os alunos, as pessoas que sentem dor persistente, dor crônica, eles sempre têm questionamentos que muitas vezes deixam o instrutor em saia justa, tendo que responder certo ou não. A gente fica contra a parede, tem que responder uma coisa. Eu sei bem como é isso no dia a dia. Já teve um momento quando eu não entendia exatamente sobre o processo de dor, que isso me desafiava realmente. E são questionamentos como: por que não para de doer? Por que, se os exames não mostram nada grave? A dor era no lado direito, agora está no lado esquerdo. Será que o problema aumentou? Quando é que eu vou ficar bem? O que é que tem de errado comigo? E aí, respondendo essas perguntas, eu vou dar vou voltar a falar de algumas coisas que eu já falei em outras aulas, para a gente relembrar.
E quanto a essa questão da pergunta por que não para de doer, e os exames não dizem nada, mesmo assim a dor está presente, a gente tem que lembrar que a dor ela está além dos tecidos musculoesqueléticos. Vou falar de coluna, que eu sei que vocês gostam e realmente tem uma demanda muito grande no Pilates. Então vamos falar de uma hérnia de disco, e existe lá um grau de degeneração, de protusão ou de hérnia, e a pessoa tem um episódio de dor, uma crise, que fica até limitada dos movimentos, com muita dor, mas aquilo passa, existe uma fase inflamatória que passa a inflamação, mas a pessoa continua sentindo dor, e a gente tem que saber que a parte do sistema nervoso ele tem uma plasticidade. Os neurônios eles têm uma plasticidade, e quando ficam durante um tempo determinado recebendo essa informação da injúria, da lesão, faz com que os neurônios fiquem mais fáceis depois de despolarizar sua membrana. Os nociceptores, que são os que estão inseridos na membrana do neurônio, então eles levam mais fácil essa informação depois que se passou um tempo recebendo estímulo doloroso. Isso é a nível de medula espinhal, sistema nervoso central. Os neurônios nociceptivos, os nociceptores que tem nos neurônios do corno dorsal, que é a parte sensitiva, aferente, né, da medula. Então acontece o que chama de hiperalgesia, que é o aumento da dor com estímulos menores, com movimentos que não eram para estar causando dor. Então é a hiperalgesia. Pode se chamar também de dor nociplástica, que é uma alteração na plasticidade desse processo. E quando você sente a dor, o paciente sente a dor, que era de um lado, depois está do outro, tende a achar que o problema se alastrou, né? Mas na maioria das vezes não, e acaba gerando uma prescrição, uma sugestão de exames desnecessária, para repetir mais exames, porque achou que a lesão agora se espalhou, se alastrou, porque está doendo do outro lado. E isso é um processo também da plasticidade neuronal, que chama hiperalgesia secundária, porque existe esses nociceptores que estão nos neurônios, eles funcionam como um sistema de alarme, e depois de um tempo sem resolver essa malfunção assim, né, da dor persistindo, esse alarme ele começa a disparar para outros lugares, começa a se espalhar e disparar também com locais às vezes próximos, às vezes até mais distantes. Faz parte também da plasticidade neuronal, da dor nociplástica. Então, acaba não sendo um motivo real para se fazer uma ressonância magnética, uma nova ressonância. E já falei aqui outras vezes também que quando é que você vai saber quando deve ou não deve? É quando se tem alguma suspeita de patologias graves, como tumor, fratura, doenças reumáticas, que a gente tem que saber também identificar quando é que elas estão presentes. E aí quando o aluno faz essa pergunta, quando é que eu vou ficar bem? O que é que tem de errado comigo? O instrutor acaba ficando com essa cara aí de paisagem, igual a do Kiko, meio sem saber para onde ir, se espremido contra a parede. E aí é isso, a gente sabe que quanto ao tempo, existe a fase de cicatrização tecidual, que a gente aprende na faculdade, o tempo, mas passando esse tempo da cicatrização tecidual, a gente sabe que daí em diante é muito subjetivo, cada vez mais subjetivo, porque envolve os processos tanto neuronais, em nível de medula espinhal, e também em nível do cérebro. E quando a gente parte para o cérebro, já entra os processos cognitivos, como medo,
a ansiedade, a catastrofização, que é aquele aumentar o poder de ameaça, o valor de ameaça daquele problema, né? Se assustar com aquilo. Então, envolve todos esses processos e é a partir de manipular esses outros fatores que você vai conseguir amenizar cada vez mais a dor persistente. Não depende mais só de uma cicatrização, porque já passou esse período. E também o aluno pode se queixar que o exercício, a aula que ele fez anterior, fez com que aumentasse a dor dele. A gente sabe que quem tem dor persistente pode acontecer de um exercício físico, principalmente quando ela inicia, né? Quando ela não estava acostumada a fazer aquele exercício e foi a primeira aula dela. Os primeiros dias, não só o primeiro, pode acontecer dessa dor aumentar ao invés de melhorar e o instrutor poder não entender o que aconteceu. Nossa, mas eu fiz uma aula tão bem programada, fiz tudo certinho e a dor ainda piorou. Então saiba que quem tem dor persistente pode acontecer essa reação natural do sistema nervoso que está em adaptação, tá? De a dor piorar ao invés de melhorar, mesmo que você faça uma aula muito bem feita. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que entender os multifatores que causam a dor, saber que não é uma causa só, não é a hérnia de disco, não é o desvio postural, tem muitos fatores envolvidos. E gera um ciclo vicioso, que quando a pessoa sente dor, gera pensamentos negativos, e assim a gente vai estar mais uma vez também traduzindo em miúdos o modelo biopsicossocial, essa palavra biopsicossocial. Então a dor é um processo neurobiológico, passando para pensamentos negativos que vão provocar nela, que já é o sistema cognitivo. Pensamentos como: será que eu nunca mais vou voltar a correr? Uma pessoa que é corredora, é maratonista, isso começa aqui a gerar pensamentos negativos. Ela ou se questionar ou afirmar mesmo: poxa, nunca mais eu vou voltar a correr agora. E ainda pode chegar um médico ou um fisioterapeuta e realmente reforçar isso e dizer que ele tem que parar de correr. Tem casos que o médico fala para a pessoa parar de andar. Isso é inaceitável, é absurdo isso, mas enfim, tem que se atualizar também. Outro pensamento, os pensamentos positivos, eles consequentemente vão estar ligados à emoção. Emoções como o medo, a raiva, a ansiedade, o medo de se movimentar, a raiva, a revolta por ter que parar de praticar aquele esporte. Ele vai ter que parar sim, mas por um curto período, diminuir, reduzir a intensidade, o volume de treino, tá? Enquanto ele está tratando. A fisioterapia do esporte preconiza isso, a gente reduzir. Existe uma porcentagem ideal de redução de volume de treino que a gente avalia enquanto está fazendo o tratamento. Quando é atleta de alto rendimento, por exemplo, eles não param, eles diminuem e fazem o tratamento em paralelo. Então é isso, gera medo, gera revolta, ansiedade, que são emoções que fazem com que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele produza um hormônio do estresse, que é a cortisona, um dos principais hormônios, a cortisona, que faz com que os neurônios, os nossos receptores fiquem mais receptivos e mais fáceis de disparar com os estímulos dolorosos. Estímulos menores vão estar provocando dores que não eram para estar desse tamanho todo, essa proporção toda. A partir daí, consequentemente, vai gerar mais limitação. Se ele tem medo, se o médico falou para ele parar de correr, ele aí fica limitado, realmente o corpo vai ficando mais rígido, ele pode se tornar obeso, pode ganhar peso, e por aí vai gerando uma série de limitações e catástrofe mesmo na vida da pessoa.
E uma coisa muito importante é a gente saber que as pessoas que têm dor persistente têm muito dessa visão de mundo, do ponto de vista dela, que influencia na manutenção desse quadro, desse estado doloroso, como nesse quadro que o garoto fala: só se vive uma vez, Snoopy. E o Snoopy fala errado: só se morre uma vez, vivemos todos os dias. Aqui nessa fila de banco, por exemplo, o rapaz que está aqui lá no final da fila, mas ele está tranquilo, olha lá a expressão dele, de calmo, tranquilo. Digamos que nesse dia o aplicativo dele, tanto o celular como o notebook dele pararam de funcionar, ele não conseguiu pagar a conta no aplicativo, no programa, e daí ele teve que ir para o banco para pegar a fila. Só que ao invés de ficar revoltado com isso, ele fica tranquilo e agradece, porque na verdade ele tem condições de pagar aquela conta, ele não é endividado como a grande parte, muita gente no Brasil, né? Como muitos brasileiros. Então ele vê o lado bom, o lado positivo. Isso não é assim questão de um dia específico que a pessoa está zen ou um dia que a pessoa está revoltada. Eu falo do geral, da visão de mundo da pessoa de uma forma geral. Isso influencia também na manutenção ou não de quadros dolorosos, porque aquela produção de hormônio do estresse que deixa os neurônios, os nervos mais excitáveis. E aqui por outro lado, o outro lá na frente, já perto de ser atendido, mas está revoltado, achando que está demorando muito, e ali por dentro ele está xingando a pessoa. Aí chega um lá na frente e chama o ajudante porque está tendo dificuldade, aí pronto, aí que ferrou, ele fica ainda 10 vezes mais estressado. E aí pronto, se a pessoa tem esse padrão de comportamento, descarregando constantemente o estresse no corpo, as chances dela prolongar esse tempo de dor, de estado doloroso, são maiores. E nós, instrutores, a gente pode mudar, impactar essa visão, esse conhecimento do aluno, pelo menos dentro ali da sessão que a gente faz em relação a como ele se portar e se manifestar, como se ele pergunta o que causa essa minha dor, é uma forma daquela preocupação, né, daquela ansiedade, aquele medo, e de estar buscando uma causa específica que a gente sabe que não existe uma causa, e aí ele vai ficar andando em círculos sem achar a verdadeira causa, porque ele voltou lá no médico, fez a ressonância e viu que a coluna está bem, está tudo em ordem, mas ele continua sentindo dor, então ele fica se questionando o que é que causa essa dor, não acha o que causa dor e fica no labirinto. E aí a gente vai educar dizendo que são múltiplos fatores, como os que a gente já vem falando, e daí ele tem que tomar essa atitude, essa visão, esse comportamento de saber que tem vários fatores que influenciam essa dor. Aí ele já fica realmente uma coisa mais real e mais próximo de ele conseguir resolver passo a passo. Não existe uma causa desconhecida, mas existem fatores do meu dia a dia que se eu reconhecê-los bem, eu posso fazer estratégias para ir diminuindo e tirando cada uma delas. Outra forma de se comportar seria jogar a responsabilidade para o profissional, para o instrutor, e ele pergunta, pensa consigo mesmo: será que a instrutora pode fazer alguma coisa para me ajudar, para aliviar essa dor? E aí ele não pensa nele fazer algo por si para melhorar, porque a gente sabe que todos esses fatores que a gente veio discutindo até agora,
eles partem muito mais de dentro da pessoa, tá? E o nosso papel de instrutor é facilitar esse entendimento, levar isso para a consciência dele, de que vai partir de dentro dele, e aí ele vai chegar à conclusão de que ele pode fazer uma coisa por ele mesmo. O que é que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu padrão de comportamento, de ansiedade, de raiva. Existem outras coisas para melhorar isso, além do próprio Pilates, tá? E o Pilates a gente sabe que não é só o movimento mecânico em si, a gente sabe que o movimento mexe muito além de músculos e articulações, ele mexe com nossas emoções, dando autoconfiança, autoestima, e a própria filosofia do método, que saúde integral, corpo, mente e espírito. Aliás, se você faz um curso de Pilates que aborde somente biomecânica e que não dê a devida atenção e importância aos princípios básicos, que existem os princípios do movimento, né? Que é fluidez, controle, respiração, centralização de força. Existem esses princípios do movimento, existem os princípios básicos, que são a respiração também, assim como no princípio de movimento também é um princípio, mas existe o engajamento do corpo todo e a saúde integral, que é o corpo, mente e espírito, que está muito associado com todo esse conhecimento de neurociência, né? A mudança de visão do mundo, de comportamento, tá? De elevação da autoestima, como isso impacta positivamente na sua saúde. Então, corra quando você vê um curso de Pilates, uma formação que ele fala o tempo todo é voltado para biomecânica e não dá devida importância para esses outros aspectos que estão realmente na raiz, na origem do método, tá? Outro fator é o socioeconômico, a pessoa cheia de dívidas, né? Muitos brasileiros a gente sabe que são endividados e geram estresse, aquela produção de cortisona para deixar o corpo mais tensionado, mais receptivo para estímulos dolorosos. E existem muitos estudos com pessoas que têm dor persistente, onde foi encontrada uma relação da condição socioeconômica e condição também de nível de escolaridade com a dor. Aquelas pessoas com um nível socioeconômico e educacional mais baixo teve uma maior prevalência de pessoas com dor, um maior número de pessoas com dor. Não quer dizer que todo mundo que tem uma condição menor socioeconômica vai sentir dor, e nem quer dizer que todo mundo que é rico não vai sentir dor nenhuma. É um dado estatístico que diz que tende a ter mais de um lado do que do outro. Enquanto a pessoa que está bem com tudo isso, ela faz viagens, ela se diverte mais, está tranquila com a sua condição financeira, não passa essas preocupações, e realmente o corpo funciona melhor com aqueles hormônios mais do prazer, endorfinas, serotoninas, opioides. Distúrbios do sono também, eles são impactantes, também podem estar contribuindo para gerar essa cortisona, esse hormônio. Ele aumenta essa taxa porque a pessoa fica irritada. Quando a pessoa não dorme bem, ela fica irritada. E dormir bem não quer dizer só dormir muitas horas, porque a pessoa às vezes dorme muitas horas, mas quando acorda, ainda acorda com a sensação de cansado, de que não dormiu, tá? Tem tanto a dificuldade de conseguir pegar no sono, conseguir adormecer. Tem a pessoa que acorda várias vezes no meio da noite, e tem a pessoa que dorme a noite toda, mas acorda ainda sentindo cansada, fadigada. Tudo isso gera mais irritabilidade.
E isso vai interferir também, se a pessoa sente dor, está irritada, a maior parte do tempo vai interferir nas relações, tanto conjugal, né, tanto marido e mulher, como qualquer relação interpessoal, assim, de convivência diária. E aí, depois de tudo que a gente viu aqui, já dá pra gente perceber que não é só o instrutor de Pilates, não é só o fisioterapeuta, o médico, eles sozinhos que vão conseguir o melhor resultado. E precisa-se de um trabalho interdisciplinar, é o médico, é o fisioterapeuta, é o personal trainer, né, o profissional de educação física, e o psicólogo, a psicóloga. Inclusive o grupo de pesquisa em dor, do qual eu até tirei algumas informações aqui para essa aula. Então, o grupo de pesquisa em dor, que é um grupo muito sério sobre esse assunto, ele tem muitos estudos e fala sobre a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é uma especialidade da psicologia, tendo muitos resultados positivos, muitos benefícios nessa mudança de comportamento, nessa mudança de padrão, tá, cognitivo, sempre. Só que cada um desses profissionais, eles têm que estar atualizados e familiarizados com todo esse assunto de dor. Se você tem um médico que não entende sobre dor e fala somente da estrutura da vértebra, do disco, e não entende esses outros processos, também corra longe, corra fora desse aí. E esses profissionais, eles têm que também educar o seu paciente, o seu aluno, que tem que voltar às suas atividades físicas, não se restringindo ao repouso por muito tempo, tá? Só que tudo isso é feito gradualmente, gradativamente, um passo de cada vez. E quando a pessoa teve lá uma crise de dor na coluna, que ela não conseguia nem passear com o cachorro, mas aí depois que melhorar um pouco, aí depois de 2, 3 dias que ela conseguir já andar, é recomendado que ela ande nem que seja 5 minutos, um pouco que seja, ela tem que já começar. Assim como no condicionamento físico, lá na academia, seja musculação, ou seja para quem treina corrida, seja o que for, o atleta ele não está condicionado assim da noite para o dia. Ele vem aumentando o seu volume de treino gradualmente até chegar naquela performance, né? Mesma coisa quem passa por um processo aí doloroso, um quadro álgico também, ele vai retornando às suas atividades gradualmente, nem que ele faça uma caminhada de somente 5 minutos, mas é recomendado, muito recomendado, que ele comece a se movimentar o quanto antes. Também assim nos esportes, na prática de exercício, o Pilates você vai começar também com exercícios moderados, a bike também vai pedalar uma quilometragem menor, mas não deixa de fazer, sempre sentindo o seu limite, tá? Se você pedalou um pouco a mais e sentiu que foi ruim para você, não foi legal, você para, diminui, no outro dia você já anda menos, pedala menos e vai sentindo mesmo, porque o nosso corpo ele não é uma ciência exata, não é uma matemática, tá? Apesar de terem vários instrumentos objetivos de avaliação, mas tem muita coisa que é assim uma incógnita e não é muito bem previsível, tá? Mas aí você, instrutor de Pilates, pode estar me perguntando nessa hora como é que eu vou fazer isso se eu atendo 3 alunos ao mesmo tempo? Como é que vai dar tempo de eu dar tanta informação, ensinar tanta coisa para ele, e ainda tenho que corrigir os exercícios do outro aluno? Isso é impossível. Então tem algumas coisas, algumas estratégias que você pode fazer. Existe a reavaliação que a gente
faz periodicamente. Inclusive o PMA também fala sobre isso, aborda sobre essa reavaliação periódica para a gente discutir novas metas a serem alcançadas a curto e longo prazo, ver como é que estão os resultados, tá? E aí nessa reavaliação que o instrutor está a sós na sala com o aluno, aí ele vai introduzindo essa educação em dor adequadamente, porque aí depois, no momento que ele estiver em aula, até em grupo, aí você já fica mais fácil de relembrar algumas coisas sem perder tanto tempo com aquilo. Outra forma também é você enviar um material educativo, como essa aula que a gente está tendo aqui agora, apesar de eu estar direcionando para os profissionais, mas também tem muita coisa aqui que dá para aproveitar para o aluno, para melhorar o entendimento dele, porque quando a gente melhora o nosso entendimento sobre dor, é uma libertação que a pessoa começa a entender e se desprender mais, se soltar mais e ver que a vida é muito mais linda e maravilhosa do que ela pensa mesmo com dor. Foi o que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima aula. Um abraço.